te amo. Gente, vamos continuando. Como eu disse para vocês, eu quero falar sobre o molho envenenado, né? Sobre o traidor Judas, nós já falamos. Bom dia, Wagner Souza. E nós queremos falar sobre Pedro. Pedro, ele escapou por pouco de receber o pão com molho envenenado. Jura? Como assim? Pedro, líder da igreja? Pois é isso que nós vamos aqui no restinho de tempo que temos. Eu vou aqui, tá bom? Enquanto eu conseguir, eu vou prosseguindo. Se não der, a gente vai no próximo programa. O copinho d'água furou, veja bem. Bom, Pedro escapou por pouco. Talvez fosse ele a ocupar o lugar do convidado de honra que estava sentado ali do lado do mestre na mesa do banquete. Como eu disse para vocês, eu nem sei por que Judas se sentou ali. Será que ele próprio quis ser honrado, né? O que era bem provável. Eu falei para vocês que ele pode ter tomado este lugar. Neste jantar, Jesus havia acabado de ensinar para eles sobre a humildade de lavar os pés uns dos outros. Eles tinham acabado de ouvir esse ensino. Era essa lição de serviço, de humildade. E talvez naquele mesmo momento em que explicava essa lição a eles, Jesus tenha falado as palavras que nós encontramos no Evangelho de Lucas 22. Nesse capítulo, Lucas, ele está narrando a ceia, quando Jesus teria dito: mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Em seguida, Lucas registra que os apóstolos, eles haviam tido uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Vejam bem que Lucas fala que era uma forte discussão, eles estavam partindo para a briga, e devia ser assim: eu sou o mais importante, não eu que sou, devia estar nesse nível, né? A essa altura, quando o Senhor já estava de partida da terra, ele teve que presenciar algo assim tão lamentável, né? Por isso, seria necessário aos seus seguidores algumas experiências bem amargas para que eles aprendessem. Será que nos vemos também, via de regra, numa situação semelhante, quando nós já devíamos ter aprendido e ainda não aprendemos? Jesus explica então o seu modelo de liderança e adverte a Pedro que seria o líder do grupo na ausência de Jesus. E talvez exatamente respondendo a esse ensino de Jesus, nós vamos encontrar Pedro assentado na ponta da mesa em formato de U, assentado lá na ponta, na posição mais baixa. E lá pertinho dele estava a bacia com o vaso, que ele deveria ter usado para lavar o pé dos demais. Assumir essa posição mais humilde enfraqueceu o seu orgulho e reposicionou Pedro, fechando a porta para o diabo. Ainda assim, o seu orgulho acabou sendo, mais tarde, uma armadilha, porque ele afirmou ser melhor que todos os demais. Ele diz: todos podem te trair, mestre, menos eu, né? Todos poderiam trair o mestre, ainda que os outros o fizessem, ele, Pedro, não. E essa autoconfiança que Pedro tinha precisava ser quebrada. Essa nossa autoconfiança, todos podem pecar, todos podem... Que coisa horrorosa, você viu o que aquela pessoa fez? Espera pela tua vez, porque Deus pode permitir que você seja envergonhado. Tá bom? Para quebrar a sua autossuficiência, esse espírito religioso na sua vida que julga e acusa as outras pessoas, ok? Então, Pedro ouviu aquele ensino e tratou de ir ali para o último lugar, enquanto Judas sentou no lugar de honra ao lado do mestre. E foi o que aconteceu. Deus acabou permitindo, né, que Pedro passasse a vergonha de fazer exatamente o que ele disse que ele não seria capaz de fazer. Já Judas, seu orgulho ali intacto,
Não somente se assentou naquela posição de ser honrado, como pensou poder dar conta da situação sozinho. Ele planejou trair a Jesus, mas de alguma forma ele pensou que ou Jesus escaparia mais uma vez ileso, como tantas vezes já tinha acontecido, ou que Jesus seria forçado a lutar em defesa própria, e então ele assumiria a sua posição de rei contra os romanos, que era uma das coisas que Judas desejava, né? Essa autossuficiência de Judas foi o que o levou a decretar e executar a sentença sobre si próprio, se enforcando. Ele era autossuficiente até mesmo para lidar com a culpa, com o remorso. O Senhor, ele repete, quando ele fala que, vamos lá no texto de João, esse texto da ceia, no Evangelho de João, quando Jesus ele vai falar com Pedro, me deu um branco aqui, peraí, a ceia está lá no finalzinho de João, Jesus, sim, nós estávamos no capítulo 13, tá? Passando para o 14, e agora Jesus ele vai falar com Pedro. Pedro é avisado. Sim, nós estamos no 13:36. E Jesus é interessante que quando ele fala com Pedro, deixa eu me localizar aqui. Exatamente. Simão Pedro perguntou, Jesus... Não, aqui está dialogando. Eu quero quando ele fala... Deixa eu achar o versículo exatamente aqui. Por que some, né? Quando a gente quer mais encontrar. Porque ele fala com Pedro e ele fala assim, Simão, Simão. Ele não chama Pedro pelo nome que ele tinha dado a Pedro, né? Do seguidor dele. Gente, eu sei que está aqui no meu nariz. Espera aí. Aqui ele lavou os pés, tá? E tal. Aí Jesus aponta o traidor. Aí Pedro pergunta quem é, não é? E João fala com ele, né? Foi aquele que molhou o pão. Eu acho um desaforo, sabe? Eu não achar, tá aqui no meu narizinho. Eu vou achar. Aí Jesus promete o Espírito Santo. Ele repete, gente, 2 vezes assim, Simão, Simão. Sumiu, não tem jeito, daí a pouco eu acho. Tá bom, vamos lá, é porque eu não anotei exatamente o versículo. Simão, Simão, escute bem. É como se ele dissesse, escute bem. E ele falou com o homem carnal, o homem caído, Simão, que era o nome dele quando ele não tinha encontrado Jesus ainda. E ele repete 2 vezes, tá bom? E por que o senhor repete 2 vezes? Pedindo que ele escutasse bem, com atenção. Não chama de Pedro, porque estava falando com a natureza caída dele. E ele avisou que ele ia trair. Pedro, você vai me trair, você vai falhar, mas você vai se arrepender depois e vai voltar o caminho e você vai ser capaz, então, de levar todos os demais de volta para mim. Gente, é porque esse texto, eu estou em João, mas essa referência é Lucas 22:31, por isso que eu estou aqui. Ó, Lucas 22. Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para botar vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E aí é quando Pedro diz, eu estou pronto, Senhor, para ser preso, para morrer com o Senhor. E ele falou, olha, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que nem me conhece. Tá bom? Esse é o texto, está em Lucas 22, essa pequena parte, né? João não menciona isso. O que fez a diferença entre a traição de Pedro e a de Judas? A palavra de Jesus responde, eu intercedi por você, Pedro, para que não lhe falte fé, para que sua fé não desfaleça.
o que fez a diferença foi a intercessão de Jesus, né? E a intercessão de Jesus por Judas não funcionou, porque Judas, ele já estava com o coração contaminado, nós vamos ver isso, porque não funcionou para Judas, mas graças a Deus que funcionou para Pedro, não é? João 17:12, Jesus diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isso está em João 17, ok? Que verso tremendo esse, onde o próprio Cristo nos revela que Satanás havia comparecido em pessoa diante de seu pai e ousadamente ele obteve a autorização para atacar e tentar derrubar os discípulos escolhidos de Jesus, aqueles que andavam diariamente com seu amado mestre, que estavam debaixo, né, das asas de Jesus, estavam debaixo da proteção espiritual do Senhor. Né, como a gente fala isso, né, da cobertura espiritual de Jesus, andando com Jesus há 3 anos e meio, e Satanás obteve a autorização. Ele foi autorizado, ele obteve legalidade para colocar os seguidores do Senhor à prova. Jesus estava atento em intercessão contínua por todos eles. Sabia o quanto era arriscado essa posição de quem caminhava ao lado dele, como era difícil resistir às contínuas investidas do diabo. Satanás sondou e usou todas as fraquezas do grupo contra eles mesmos, tentando dividi-los ou fazer desistir de seguir a Jesus. Satanás, por um lado, sondava as fraquezas e o Senhor sondava também os corações. O diabo sondava e o Senhor sondava, numa constante batalha na mente dos apóstolos. Satanás fazia o serviço sujo, mas estava trabalhando para Deus. Estava peneirando e separando a palha do trigo. Isso é um processo de santificação para que só ficasse aquilo que aproveitava. Só o trigo, a palha não. Veja esse texto que eu encontrei na revista Ultimato, é uma revista muito boa, do Elben César. Elben César já foi para a glória, era um amigo. Essa revista Ultimato explica bem, nesse artigo, esse processo de peneirar. Isso até é uma contribuição de um pastor Jefferson Martins, lá da Igreja Evangélica de Peruíbe, lá do norte. O que você faria se tivesse andado 3 anos ao lado de Jesus Cristo, recebido o poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, se tivesse andado sobre as águas como Pedro, e depois de tudo isso você ouvisse Jesus te dizer que você ainda precisava se converter? Porque foi isso que ele falou, Pedro, quando você se converter, né, traz os outros contigo, né? Mas foi exatamente isso que Pedro ouviu, né? Ainda mais estranho foi ouvir Jesus dizer sobre o que Satanás tinha pedido para fazer com ele. Satanás ia cirandá-lo como trigo. Você fala, meu Deus, Satanás teve autorização para me cirandar como trigo. O que seria isso, né? Quem já teve a oportunidade de assistir à ciranda do trigo, talvez tenha uma noção mais clara do que Jesus ilustrou para Pedro. Pega-se uma braçada de pés de trigo ceifado e bate violentamente contra uma peneira, a ciranda, ok? Essa peneira. E você bate aquele molho seguidas vezes. A cada novo golpe, os grãos vão atravessando a trama da peneira, caem sobre um pano estendido no chão e nas mãos do cirandeiro resta apenas a palha do trigo. E sobre o pano, apenas os grãos. A violência e a repetição do processo ilustram bem o desejo do inimigo sobre a vida de quem busca se santificar e permanecer no caminho de Deus. Para o inimigo, o proveito não está nem na palha que fica nas suas mãos, nem no grão que já há sobre o pano, mas no prazer
que ele tem, o diabo tem prazer, né? Ele extrai da violência do processo de desagregação do fruto que estava na planta. O prazer dele é esta violência com que ele nos bate. E se a planta não tiver fruto, mas apenas joio e palha, aí será ainda mais recompensador para ele, né? Para o diabo. Mas é bom quando, né, neste processo nós vamos ainda, né, mostrar os frutos. É a poda que Jesus fala. O galho que dá muito fruto, eu vou podar para dar mais fruto ainda, né? É mais ou menos esse o processo aqui. No entanto, assim como nós, Pedro tinha a Jesus por intercessor. Oh, glória que nós temos um intercessor como Pedro tinha. Pedro sequer sabia do que se passava nas esferas espirituais. A seu próprio respeito, nós não sabemos o quanto Jesus tem clamado por nós. Antes mesmo que Pedro viesse a saber, Jesus já tinha providenciado a intercessão pelo seu discípulo. Caso você esteja se sentindo cirandado como trigo, eu tenho certeza de que Jesus está intercedendo ao Pai a seu favor para que a sua fé também não desfaleça. É muito interessante notar que Jesus não intercede para que Pedro não seja cirandado, mas para que a fé dele não desfaleça enquanto ele passa pela prova. Todos nós seremos cirandados pelo inimigo. E é até necessário que isso aconteça, por isso vai nos fazer crescer, amadurecer, aprender a depender de Deus e jamais a confiar em nós mesmos, em nossa própria força. Muitas vezes nos perguntamos, por que servimos a Deus, buscamos sua justiça e ainda assim nós somos afligidos? Porque algumas coisas acontecem conosco, causando dores profundas. E ao olharmos para essa passagem bíblica, nós temos uma revelação fantástica do que ocorre no mundo espiritual. Apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, afirma: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. A vida de Jó, aquele que sofreu, é outra bússola para nós em tempos difíceis, pois aquele homem, mesmo sendo honesto e verdadeiro, ele foi peneirado, foi esmiuçado. Mas cada pedaço de trigo que caiu da peneira no chão, cada grão que subia e descia ao ser sacudido, germinou milagrosamente, multiplicando sobremaneira, exatamente como ensinou o nosso Senhor. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. E isso é o que vai glorificar a Deus nas nossas vidas. Que nós possamos dar muito fruto. Só que para dar fruto, prepara o lombo, porque nós somos cheios de autossuficiência, de soberba, de orgulho. Mas não perca a esperança, porque nós temos um intercessor diante do trono do Pai, Jesus Cristo, o único intercessor. Ele nos representa de maneira perfeita. E quando você estiver sendo cirandado, passando este processo duro, lembra, Jesus está diante do trono por você. E ele vai orar para que a sua fé não desfaleça. Então, não fique na sua autossuficiência. Não busque uma corda para se enforcar como Judas, mas vá para os pés de Jesus, porque ele tem o conforto que você precisa. O Espírito de Deus em nós, ele é o Consolador. E aí sim, você vai ser guiado com segurança neste processo e todo o seu sofrimento vai frutificar em coisas boas na tua vida e você vai ser um instrumento de glória nas mãos do Senhor, ok? E cuidado, com essa posição ali do pão envenenado. Começa
a trabalhar o orgulho em sua vida, vai procurar uma posição humilde, uma posição onde você possa reconhecer que a tua autossuficiência não te leva a lugar nenhum, que você tem que aprender do mestre, que é manso e humilde. Aí você vai encontrar um lugar de paz e de repouso, de sossego e de segurança para a tua alma. Amém? Fiquem na paz até sexta-feira, se Deus permitir. Tchau!